Hello, salve, salve os verdadeiros e os falsos também. Vamos contar umas historinhas que eu vejo no Facebook, neném. A coisa que é sincera é honesta. Eu falei para um amigo meu, quem faz muito amor sozinho, acaba ficando com o braço maior, né? E agora eu tomei por hábito usar a esquerda, tipo, para serrar alguma coisa. Estou até começando a pregar alguma coisa com a esquerda. Erro pra caramba, entorto o prego, dá uma lasqueira. Aí, a provinha, bracinho direitinho, bracinho esquerdinho. Tem até uma falhinha aqui atrás, ó. Fininho, meio que sequinho. Da hora, né? Tô certo, tô errado. Os mais antigos sabem o que significa isso. Então assim, ó, eu vejo muita coisa errada, as pessoas não conseguem entender nada. O ser humano é a raça, a espécie mais inteligente do planeta. E o que acontece, portanto, são os mais lentos. Pessoas que se deixam se manipular. Eu vou contar umas histórias aqui, que eu vejo no Facebook, que eu vejo por aí. Eu vi um cara ali que andou andando atrás da cidade Eldorado e etc e tal. Vou contar uma história para você. Os Maia eram ricos. O que acontecia? Eles tinham o sol como Deus maior. E é uma realidade. Se tu tirar o sol, terá uma vida aquática por alguns, digamos, 1000 anos, mas depois virará tudo uma pedra de gelo, né? Congelará tudo. Em cima, geladinho, os picos da montanha tem neve, e aí o que acontece? Essa água que está em suspensão amplia a potência solar, igual uma lupa, essa que tu usa para ver os negócios maior, mas queima o seu braço. A água que deixa o nosso céu azul durante o dia tem essa mesma função. E aí lá em cima está passando um avião e o que acontece? Está saindo uma fumacinha. Partículas de gelo entram na turbina, aquece e sai o vapor da água. Não quer dizer que é um escape estourado que está poluindo um motor fundido, porque não é não. E assim, por ter essa capacidade de lupa, aquece aqui embaixo, que fica legalzinho. Os caras falam uma miséria, que não dá para acreditar no ser humano. O que acontece? Lá em cima é gelado, aqui embaixo é quente por causa dessa capacidade de lupa. O sol não tem essa potência toda. Se não fosse água de suspensão, seria tudo geladinho, não teria vida aqui, meu irmão. E aí o que eu vi? Eu vi um vídeo ali no Iraque. O que aconteceu? Eles disseram que, eu acho que Deus é de lá e coisa e tal. Sim, essas crenças que existem, muitas crenças são de desertão lascado. Por que acontece isso? Você está lá no sofrimento 24 horas, você tem que ter alguma coisa a se apegar. Agora pega um sertanejo que está lá sofrendo, que nós temos desertos no Brasil, os caras morrem rezando e geração vem e morre rezando, não dá uma chuvinha, não dá um nada, né? E assim, tu pega um sertanejo desse, enche ele com alguns bilhões, ele só irá lembrar. Vamos ampliar a frase do cara? Ele vai dizer assim, meu Deus, meu dinheiro está acabando. Simples assim. Enquanto tiver saúde, grana, não falta nada, esquece. Essas crenças são criadas nas regiões mais desgraçadas, mais pobres, mais miseráveis, onde que as crenças estão fortes. Até macumba, né? Siriquitum. Olha ali. E assim, ó, é assim que funciona o sistema. Tá aqui, lá no Iraque, lá o que aconteceu. Eles estavam filmando assim, tipo um rio. Um rio que provavelmente ele estava seco, ou poderia ter água. Mas o que aconteceu? Eles disseram que tinha um rio de areia. E em cima, assim, filmaram lá pra cima, tinha uma nuvem lascadona, uma trovoada, uma tempestade, coisa e tal. E ali dava para ver nitidamente que era pedras de gelo. Pode dar um desarranjo assim no deserto,
Claro que sim. O dilúvio foi criado de uma alucinação? Pode ser, mas pode ser que deu um sistema diferente, encheu demais de água, deu um desarranjo no tempo e pá. E aí deu pra ver lá que estava chovendo, que estava aquela nuvem, e o cara dizendo que era areia, rio de areia. Mas não, era pedrinha de gelos. E mesmo se cair o gelo no deserto, ele vai derreter porque está quente e vai formar um rio. E a pedrinha que é mais leve, ela vem por cima, dá uma sensação de areia. Quer que eu explique como é que funciona esse negócio de chuvas de pedra? Tá, digamos que aqui tem uma linha. Só que essa linha é falha. Tipo, ela tá assim. Aqui pra cima, onde que os aviões passam soltando fumaça, partículas de gelo que entram na turbina e se transformam em vapor e sai. Fica aquela fumacinha. Nem sempre tá assim. Já observei, tem aviões que passam a mesma altura aqui, que eu tenho uma câmera que tá o zoom, ele tá em tal tamanho, e depois ele passa com a fumacinha. Depois ele passa sem a fumacinha, com o mesmo zoom, ele tá do mesmo tamanho. Então ele está na mesma altura. Certo, certo. E aí o que acontece? Tem essa oscilação entre o frio lá de cima, lá para cima das nuvens, você se congela, e para baixo o calor. Quando tem uma grande trovoada, que é de chuva, gotículas de gelo, de chuva assim, grandona, o que acontece? Ela está vindo aqui, ela acaba invadindo essa parte gelada, e é onde que ela se congela e dá esse rio de areia. Oh, rio de areia! Que papelão! Tá, vamos riscar aqui. Eu anotei aqui para rio de areia. Lindo! Vai sonhando. No meu joguinho do Super Mario tem esse rio de areia, mas lá é um jogo, né, fiote? Então tá, se tu canalizar um escorregador de metal ou um plástico lisinho, você consegue fazer um rio de areia. Caso ao contrário, never. Não é neve, never é nunca da Silva que vai acontecer, né? E aí, como as crenças são fortes, são mimimis, não, vamos ficar só no mimimi, vamos meter os junto, né? Aí o que aconteceu ali? Eu vi um cara sofrer um acidente de moto. De moto não, foi de carro, daí ser limitado acabou falecendo. A gente fica com tanto medo da morte, mas é a única coisa certa na nossa vida. Eu vejo gente aí sendo comidinho pelo tubarão, todo mundo morre de dorzinha, né? Mas quando tu vê eles pescando uma redona cheia de sardinha, ali tem pai e família, entre as sardinhas, tem avô, tem tio, tem... Ser limitado tá ali. E depois tu estripa a sardinha, você frita a sardinha, você come a sardinha, etc e tal. Se um dia um tubarão me comer, ou um leão me comer, vai ser morte natural. Porque isso é a natureza. Aí você acha que está livrezinho? Então quando você falecer, você se enterra num... Manda ser cremado, mesmo assim algum bicho vai te comer. Se enterra num caixão de vidro totalmente isolado, para que ninguém ataque tu. Porque senão você virar comida de vermes, você virará comida de minhocas. A minhoca vai lhe possuir. E isso é uma realidade. Se um leão me comer, ou um bicho, um tubarão, qualquer coisa, morte natural. E simples assim. Caça predador. Nós comemos tudo que é vivo. E tudo que é vivo come tudo que é vivo. Uma planta é viva. Se a gente comer alguma coisa morta, é taxado de carniceiro, certo? Certo. Mas mesmo a coisa morta era viva. É, exatamente. E aí o que aconteceu? Esse cara estava em coma, fizeram as vigílias lá, fizeram as orações, etc e tal, e bababá, um monte de coisa, 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 um monte de coisa. O cara acordou. Acordou do coma. Assim, ó, quando tu acorda do coma, tu não meio que acordou. Ou tu acorda, ou tu não acorda. E aí todo mundo diz que foi por causa das preces e orações, etc e tal, que o cara saiu do coma. Então por que não ficaram só rezando, certo? Não precisaria de médico. Pessoas rezam um monte, gente não levanta do coma. Se tu tens um ente querido no coma, e ele não acorda mais, certeza que você está rezando, você está orando. Porque isso te faz bem, uma coisa que te apega, te eleva o espírito
cujo que esse espírito, sabe o que é o espírito? Você já bateu com esse negocinho aqui, com o cotovelo, em algum canto, dá aquele choque horrível? Então, filho, esse é o nosso espírito. Tu quer elevar o nosso, seu espírito, mete um prego na tomada. Essa tomada ali, que acende essa luz, é a mesma energia que nós temos no corpo, criança. Mesma, não muda nada. Eu vou ligar a luz. Não, eu vou desperdiçar, como é que é? Eu vou desperdiçar a alma. É a mesma energia, mesma. Tu não acredita? Vem aqui um nervinho aqui embaixo do sovaco aqui, ó. Tu pega ele, observa a minha mão, pega ele e puxa. Ó, deu uns estralinhos, parece um pendinho. Algumas vezes não pega. Dá um choquinho. É o mesmo da tomada, é o mesmo da energia. Espírito, espírito. Uma guia elétrica, então quer dizer que uma guia elétrica tem o espírito gigante? Uma guia elétrica tem o espírito de baleia. Muito lindo isso aí. E já teve gente que não acordou do coma. Essa oração é uma coisa assim para te deixar bem. Mas não vai fazer diferença para ninguém. É simples assim, a gente é um ser racional, portanto, muito irracional, né? Então, assim, um cara uma vez viu um vídeo, eu vi um vídeo no YouTube onde tinha umas aves, coisa mais linda, uma maravilha, um paraíso das aves. E o cara disse assim, tá aí? É por isso que Deus existe. Aí eu fui lá e comentei, vacilão, se tivesse um gavião ali comendo essas aves lindas, maravilhosas, tu iria fazer o mesmo comentário? Porque eu sou um cara realista, eu gosto da verdade, né? Claro que ele não ia fazer. Não ia fazer. Ele ia dizer, talvez dizer, pô, tava tão lindo, aí vem esse demônio, esse bicho comer os outros. Normal, faz parte da vida. Como eu falei, tu acha que minhoca come terra? Minhoca não come terra. Ela ingere a terra, mas os minerais, os nutrientes que uma planta se alimenta, ela está absorvendo. Ela não come terra, porque eu só estou comendo terra. Pode ter uma plantinha podre ali, uma madeirinha, alguma coisa assim. Ela tira a energia dela dali, né? Pessoas fantasiam muito e coisas e tal. E eu tenho outro sistema ali no Facebook, cujo que tinha um capeta em cima de uma pessoa que ia sufocando a pessoa. E aí contaram assim seguinte história, né? Que era um demônio e coisa e tal. Isso já aconteceu comigo. Vamos explicar como é que funciona. Aí eu até comentei lá, tá no meu Facebook, né? Eu comentei lá, eu sou tão do jeito que eu sou, que se fosse um demônio naquela posição, ele iria sair grávido. O ser do rabo quente, né? E assim, tem gente que levanta, sai andandinho, não sabe o que está fazendo. Sai andando. Às vezes abre a porta, vai lá fora, coisa e tal, aí de repente acorda. É sonambulismo que se chama isso. O que acontece? O corpo acorda, mas o cérebro não. O cérebro não acorda. E aí eu não sei se dá uma canelada em alguma coisa, ou alguma coisa de perturbar e nem acorda. Já me aconteceu várias vezes, e semana passada tinha acontecido de novo. Parece que alguém ia bater na minha porta, e eu tentava me levantar, mas não conseguia. Não conseguia, estava travado na cama. Tentava levantar o braço de um qualquer jeito, não conseguia, não dava. É o oposto do sonambulismo. O teu cérebro acorda e o corpo não. Deixa eu ver, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Aconteceu várias vezes comigo. Não tem nada de capeta, nada de demônio, é simples assim. Tem cientista idiota que não sabe. Por que a pessoa boceja? Estão estudando. Se uma pessoa vê outra bocejar, ela vai bocejar também. Por que isso acontece? Quando a gente não usava isso aqui, relógio, que a gente não tinha noção, nós tirávamos cochilinhos a qualquer hora. E aí o que acontece? Tu vê uma pessoa bocejando,
tu vai bocejar também. E o que é esse bocejo? Está te avisando que está na hora de tirar um cochilo, tirar um ronco, e é simplesmente um exercício para o pulmão. Ele expande, depois ele volta e está preparado. Se tu estás em pé, o pulmão está numa posição. Você deita, o pulmão está na outra posição. Aí ele precisa daquele exercício. Qualquer bicho, antes de levantar, ele dá uma espreguiçadinha para tirar a energia que está no cérebro, mandar para os músculos. Quase me engasguei. Quando a gente levanta de madrugada para ir no banheiro ou fazer uma coisinha qualquer, a gente levanta fraquinho, né? Mas se tu dá uma espreguiçada legal, a energia está no teu cérebro, vai para os músculos e tu está preparado. Então a força está normal, né? Tá, essa foi o Demônio na Cama. Minha ex. Livrão, livrão. Solito, bem louco e bem consciente. Outro que eu vi aqui foi uma simulação, um teatro de Cristo sendo crucificado e pregado na cruz. Já estava pregado na cruz. Quando veio o tiozinho para colocar a lança, para dizer que tinha ferido Cristo, saiu um motoboy de lá louco, lá pegou o capacete e pá! Na rosca do cara que estava lá com a lança, né? Aí eu fico pensando assim, ó, se fosse uma realidade, se fosse uma verdade, essa crença que vem lá, de longe, eu já falei um vídeo sobre essas crenças, essas coisas e tal. Pesquise sobre sacrifícios e nas atrocidades que as religiões fizeram. No geral, você vai ficar com nojo, te garanto. Cara, assim, ó, é terrível. Se naquela época que Cristo foi crucificado, que ele ganhou a coroa de espinho como castigo e pregado junto com 2 bandidos normal, como castigo assim, atualmente um cara deu uma capacetada na cabeça do cara lá que estava num teatro, numa simulação. Imagina na época, se ele fosse tão maravilhoso, ninguém ia deixar ele ser pregado na cruz. E quem é que ia pregar ele na cruz, se fosse tão verdade? Ah, mas ele morreu pelos nossos pecados. Tá, eu saio por aí matando todo mundo e estou garantido. Porque se ele morreu pelos meus pecados, eu posso sair pecadando na riveria. É certo? Não é. Muita gente faz atrocidade achando que está perdoado, mas a tua consciência te cobra, ela te ferra, ela te detona. Eu vi os Maia ali, coisa e tal, um documentário, cujo demônio andava junto, né? E aí o que acontece? Veio os espanhóis e já tinha um demônio junto, o diabo estava junto. Um vestidão marrom, com a cordinha amarrada assim, um chapeuzinho, coisa e tal, chamam de freiro, frei, quase que eu chamei de freiro, só porque está de vestidinho, pode ser um freiro, né? Aí o que acontece? Pegaram a guarda toda armada, bonitinho, os outros lá só com um pedacinho de madeira e etc e tal, uns arquinhos, atrocidade de todo mundo. E essa etnia gostava muito de ouro, dizia que o ouro era presente do sol, que era o Deus maior. E aí o que acontece? Dizimaram os povos lá, deixaram as meia dúzia. A religião sempre foi assim, ou aceitava, ou ia todo mundo ser eliminado. Muitas etnias antigas sumiram por causa disso. Nossos índios sofreram com isso, aqui no Brasil. E aí o que acontece? O rei lá combinou com os caras, traduziram e fizeram gestos e coisa e tal. O rei pegou numa sala e apontou assim, ó, vou encher até aqui de ouro para você. Aí encheram de ouro ali. E aí o que aconteceu? Para libertar esse rei, né? Aí tinha um frei lá, quando eles estavam saindo que a sala estava cheinha de ouro, aí o cara pegou e entregou tipo um medalhão de ouro lá pro demônio vestido de frei, né? E aí quando chegaram assim, estavam levando, escoltando aquele rei, para te ver a podridão, reis africanos vinham para o Brasil como na condições de escravo. Reis africanos no Brasil como condições de escravo. E isso a religião acobertava também, cujo que é o demônio em si, né?
E aí o que aconteceu? Saíram com o rei lá, ele tinha deixado todo o ouro que tinha ali na região. Isso é o Eldorado. E aí pegaram e colocaram ele encostado numa árvore, passaram um torniquete no pescoço dele, um tecido no pescoço dele lá, colocaram uma madeira atrás da árvore, um torniquete, e começaram a enforcar o cara. E o demônio bem ali na frente, rezando pela alma do chefe lá do rei dos Maia, cujo que acontece? A alma vai para onde? Se tu bater aqui, dá uma batidinha aqui, você sente a sua alma legal. E essa mesma alma que a gente tem aqui acende a luz. Essa não vai para lugar nenhum. Se tu não tem condições aqui, acabou. Fim, e por isso que eu digo que a continuação do ser humano não é nem um paraíso. São nossos frutos igual uma árvore qualquer. Podrinha morta lá no meio do mato. Mas a semente dela é ela. No caso da gente, nossos filhos serão nossas continuações, e simples assim, e blá blá blá. Eu não tinha essa inteligência que eu tinha quando eu fui batizado, porque eu ia dizer para aquele padre porco, dizer, ó, você fez um cocô, você pegou no pinto para fazer pipi, agora tu vem me batizar, desgraçado, vai lavar essa mão, e de preferência com água benta. Dona Benta, do sítio do Pica-Pau Amarelo, era uma senhorinha maravilhosa, e etc e tal, e ziriguidum. Muitas coisas nós criamos, muitas coisas se tornam realidade, mas a gente tem a capacidade de saber, é verdade? Não. É possível? Não. Segue coisas erradas quem quer, né? Pastores ricos, igrejas cobertas com ouro dos Maia, Eldorado. Estamos entendendo? Pode morrer procurando esse Eldorado. Já foi encontrado há muito tempo e sabemos bem aonde que estava, né? Tem gente que faz mimimi, que sai atrás disso, sai atrás daquilo, aí conta um monte de história, a pressão é tão grande sobre o ser humano que ele acaba se suicidando por ser um mentiroso. E assim, ó, às vezes uma mentira talvez seja necessário para um político, né? Uma enganaçãozinha às vezes não faz mal para ninguém. Vai saber, a gente foi criado num sistema assim, né? Vai mudar quem e para quê, né? As coisas sempre foram assim. Numa época nós era canibal. Então aí fechou esse meu vídeo aí, pô, 22 minutos e 52 segundos. Então, até o próximo. Não sei se o vídeo ficou bom, mas vai saber também, né? Não é todos que se agradam com a realidade e com a verdade. Então um abraço, até o próximo, muita saúde e paz para você e para nós, né?